Pessoal, estamos de volta aí com a aula 4 do curso de Desenvolvimento Web com Ruby on Rails. Como a gente viu no capítulo anterior, a gente criou 3 receitas e colocamos ela num array, diretamente no nosso controller. Porém, as aplicações Rails elas não funcionam dessa maneira. A gente precisa armazenar as informações das receitas num banco de dados. E para isso, a gente vai ver como é que funciona os modelos, os models no Rails. Bom, o modelo funciona mais ou menos assim. No Rails, o modelo ele é uma classe Ruby, que podemos encontrar no diretório app models. A principal função do modelo é armazenar as informações do projeto e guardar as regras do negócio da aplicação. Para o nosso projeto, a gente vai criar o modelo recipe com as informações do nome da receita, os ingredientes e o valor das calorias. Então veja, nós temos a nossa classe recipe, ela herda de Active Record base, né? E nós criamos aqui a nossa tabelinha com o nome, stuff e calories, né? O nome, os ingredientes e as calorias. Por padrão, o nome do modelo ele é criado no singular, ou seja, recipe. No nosso caso, né, recipe. Quando criamos o modelo, o Rails ele já cria para nós um campo extra, que é o camping ID, que retorna um número único para nós identificarmos as nossas receitas. Seria como um código que cada receita recebe para ser identificada. O nome da tabela, por padrão, ele vem no plural, pois geralmente são muitos registros. Por isso, recipes. A classe recipe nos dá acesso ao modelo e nos permite fazer diversos tipos de manipulações utilizando o código Ruby em vez de SQL. O Rails, através do Active Record, que é uma biblioteca que já vem instalada por padrão, é que cuida de todo o trabalho sujo de mexer com SQL. Então, para a gente criar o nosso modelo, o Rails ele já provê para a gente um generator, assim como a gente criou o generator para os nossos controllers. Então, vamos criar o nosso modelinho agora. Vamos para o terminal. Vamos lá? Voltamos aqui para o terminal. Aqui no terminal, beleza? A gente pode digitar o comando Rails G model. E com isso, a gente vai ver o help do generate model. Aqui, ó, tem várias informações aqui, né, que ele passa para a gente, para dar dica. Mas o importante é isso aqui, ó. Assim que a gente vai criar o nosso modelo. Rails generate model, o nome do modelo no singular, o campo, o tipo, se quiser utilizar index, né? E as suas options. Então, vamos executar o nosso comando aqui. Deixa eu só dar um clear na tela. A gente pode utilizar ou Rails generate, né? Ou simplesmente Rails G. Passando model, recipe, campo name, ele é uma string. Quando é uma string, você não precisa colocar se não quiser, porque já é o default. Então você pode deixar name, stuff. Stuff eu quero do tipo texto, que ele é maior do que string, né? Para mais caracteres, porque são os ingredientes. E calories, do tipo inteiro. A enter. E ele roda para a gente e executa e cria diversos arquivos, né? Como o nome do modelo, a migração e os arquivos de teste. A parte da migração a gente vai ver agora rapidamente, mas a gente vai ter um capítulo à parte somente para ela, né? Depois de executado, a gente pode ver aqui no nosso editor que tem dentro de db migrate uma migração criada, né? E essa migração ele é um código Ruby, né? Tem uma classe chamada createRecipe que herda de Active Record Migration, né? E temos o método change, que tem outro método que é o createTable. No caso, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos criando a tabela recipe com as colunas que a gente pediu para criar. Tudo código Ruby e o Active Record trata de transformar isso em SQL.
Para fazer a nossa migração funcionar, a gente vai fazer o quê? A gente vai voltar aqui no terminal, né? E vai rodar o comando rake db migrate. Opa. Migrate. Esse é o comando, né, que utiliza o utilitário rake e faz a execução das migrações no nosso banco de dados, né? Apenas para relembrar, o rake, né, ele é utilitário, como a gente falou anteriormente. Ele é escrito em Ruby e substitui o utilitário do Unix, o make, e também usa alguns outros arquivos, como o rakefile, .rake, né, para criar lista de tarefa. Por exemplo, se a gente quiser ver todas as tarefas que a gente pode utilizar com o rake, a gente dá um "-t" maiúsculo e ele vai listar aqui todas as tarefas que a gente pode utilizar. Veja, tem toda a parte de banco de dados, né, como create, drop, o migrate, que é o que a gente está utilizando agora, o rake routes, que é o que a gente estava utilizando para ver as rotas. Então, o rake pode ser usado para gerar todas essas tarefas. Vamos agora executar a nossa migração. Para fazer isso, a gente vai utilizar o comando rake db migrate. Legal, o Rails ele rodou a migração e criou a nossa tabela recipe. Se nós quisermos ver como está o status da nossa migração, a gente pode executar o seguinte comando: rake db migrate status. E ele mostra para a gente aqui o status da nossa migração. No caso, está up, né? A migração do create recipes para esse ID está up, né? Se nós executarmos novamente o rakedb migrate, nada vai acontecer, porque o Rails ele já controla quais as migrações já foram aplicadas, né? A gente pode dar uma olhada nas configurações do banco de dados no seguinte diretório. Aqui. A gente pode vir aqui em config, database YAML, esse aqui, né? O arquivo YAML, né, ele é um tipo de arquivo de codificação de dados, né, que torna mais fácil a leitura para nós, né, para os humanos. Mas ele é um arquivo baseado em hierarquia, né, em árvore, ou seja, conforme você for utilizando, você vai dando espaço e criando as informações na hierarquia que você deseja. No Rails, a gente tem 3 ambientes de banco de dados, né? Desenvolvimento, onde a gente vai passar a maior parte do tempo, que é aqui, né? Teste e produção. Nesse arquivo, ele está configurado como será feito o acesso ao banco de dados que estamos utilizando. No caso aqui, a gente está utilizando o SQLite 3, né, que é um banco de dados baseado em arquivo. E a informação toda se encontra no arquivo development. Ele é um banco leve, ele é bom para desenvolvimento, mas não é um banco ideal para ser colocado em produção. Para ser colocado em produção, o ideal é nós utilizarmos um banco mais robusto, como o MySQL ou Postgres. No nosso caso, no Heroku, a gente está utilizando o Postgres, né? Agora a gente vai inserir algumas informações no nosso banco de dados. Só que a gente ainda não tem uma interface, né? Ainda. Mas como é que a gente vai poder inserir? Via terminal. Vamos lá? A gente volta aqui para o terminal. Vou dar um clear. Só para limpar. Legal. E Rails C. Rails Console. Legal, estamos no console aqui do Rails, né? Aqui dentro do console a gente já tem todo o ambiente pré-configurado para utilizar o Rails e o Ruby, né? A gente pode fazer várias coisas aqui, vários testes. Por exemplo, 1 mais 1, ele vai entender 1 mais 1, 2, A igual a olá, né? Aqui dentro do console é onde a gente pode testar várias coisas do nosso projeto. A gente vai falar mais sobre isso na aula de Ruby. Mas agora o que a gente vai fazer? A gente vai configurar nossa tabela para poder inserir as informações. Então, primeiro, recipe. Legal, a conexão está estabelecida.
né? E agora a gente vai popular a nossa tabela. A gente pode fazer da seguinte maneira: criar uma variável e dar o comando recipe.new. Vou instanciar, né, uma nova informação que vai ser colocada na tabela e passada para a variável R. Por que eu criei uma variável? Por praticidade, pois assim a gente só precisa digitar a variável e o campo que a gente quer acessar, né? Aqui, né, todas as informações da tabela, que está tudo vazio, ainda não tem nada inserido na tabela, né? Mas como eu falei, eu posso acessar a informação diretamente pelo nome, então r.name, e ele me retorna a informação do nome. No caso está vazio. Se a gente não fizesse isso, a gente teria que ficar escrevendo recipe.new.name, que é a mesma coisa. Só que dá mais trabalho, então é mais fácil jogar isso numa variável. A gente não tem nenhum registro, a gente vai inserir agora. Vamos lá? r.name vai receber estrogonofe de carne. r.stuff vai receber, e agora eu vou pegar uma colinha aqui para não demorar muito para ficar escrevendo, porque ingredientes são vários, né? Aqui. E r.calories, que vai receber a quantidade de calorias, que no caso aqui é 100. Só que os valores ainda não estão salvos no banco, né? Só estão em memória. Para salvar, a gente tem que dar o comando save, r.save. Então tá aí, né? A gente viu aí que o Rails criou o comando de insert, né, que está em SQL, e que fez as inserções das informações no nosso banco de dados. A gente também pode inserir as informações no banco de dados de uma vez só com o seguinte comando. A gente pode fazer assim, ó, r igual recipe.new vai receber name filé de frango à parmegiana, stuff vai receber as informações dos ingredientes e calories vai receber a quantidade de calorias. Legal. r.save salvou as informações. E ainda a gente pode inserir as informações de uma terceira maneira com o seguinte comando. Pode ser recipe.create, passando o nome, salmão ao forno, stuff, que vai receber os ingredientes, e calories, que recebe a quantidade de calorias. Nesse caso, como a gente está acessando diretamente da linha, né, e a gente não precisa utilizar o botão salvar, o botão não precisa utilizar o método save, né, para salvar. Por quê? Porque está utilizando o create. O create ele já faz a inserção diretamente no banco de dados. A gente pode ver também, né, pode reparar aqui que a gente pode listar todas as informações que a gente acabou de digitar no banco, para saber todas as informações que estão lá dentro. Com recipe.all. Tem um método .all. Recipe.all. E aqui todas as informações que a gente acabou de digitar. A gente também pode ver o último objeto no banco de dados, né, digitando o seguinte comando, recipe.last. É a última informação, que foi o salmão ao forno. Pode querer pesquisar pelo primeiro, first, que foi o estrogonofe. Nós podemos também pesquisar, né, contar a quantidade de objetos que a gente tem no banco de dados. Então a gente vai digitar recipe.count 3, né? Agora, se nós quisermos fazer um update no banco de dados,
Primeiro, a gente tem que ler o registro que deseja sobrescrever. Nesse caso, nós vamos fazer uma busca com o método find e vamos passar o número do ID como parâmetro. Vamos fazer assim. Receita vai ser igual recipe.find1. Ele achou, que é o estrogonofe de carne. Agora, a gente vai mudar, né, a receita com as novas informações. Receita.name vai receber bacalhau no forno. Receita.stuff vai receber os ingredientes da receita. E receita.calories vai receber a quantidade de calorias, 250. Agora a gente vai dar um receita.save e tá aí, salvou, né, fez o update do registro no banco de dados. Se a gente quiser ter certeza como foi, se foi feito isso mesmo, a gente pode procurar novamente pelo ID. E tá aqui, ó, mudou, ó, bacalhau no forno, os ingredientes, as calorias, vendo? Foi isso que foi feito. A gente pode também fazer o mesmo procedimento de update, mas de uma só vez. A gente pode passar o comando dessa maneira. Receita.update vai receber name estrogonofe de carne. Stuff são os ingredientes. E calories, que vai ser 100. Fecha. Update de novo. Se quem quiser ter certeza, volta e procura. Tá aí. Estrogonofe de carne, né? Para deletar um registro no banco de dados, primeiro a gente tem que descobrir qual registro a gente quer deletar. A classe recipes, ela herda vários métodos do Active Record. E ele possui uma variedade de métodos para auxiliar na manipulação das informações que estão no banco de dados. Nesse exemplo aqui, a gente vai querer deletar a receita do salmão ao forno. Só que a gente não sabe qual é o seu ID. Então, a gente vai fazer uma busca pelo nome do campo com o seguinte comando. A gente vai fazer assim. R vai ser igual recipe.findby, parênteses, name, que é o campo que a gente está querendo fazer a pesquisa, e o que a gente quer procurar? Salmão ao forno. Fecha aqui as aspas. E tá aí, ele achou pra gente. O ID é o 3. Então a gente pode agora, né, deletar essa informação. Como? Como a gente passou isso aqui para um parâmetro R, vai ser r.destroy. E tá aí, feita a deleção, né? Se a gente quiser verificar se realmente foi deletado, é só procurar de novo a informação do salmão ao forno, pelo nome, find by. Ele vai retornar nil, porque não existe mais no banco de dados. Bom, a gente fez várias alterações, né? Agora a gente vai adicionar essas alterações no Git. Vamos sair aqui do terminal e vamos digitar git add git status. Tá aí tudo que a gente fez. Git commit -m e a gente vai colocar uma mensagem de criando model recipe. Legal, comitou. Agora é jogar essa informação lá pro Heroku. Git push Heroku master. Tá mandando lá pro Heroku.
Legal. Legal, acabou. A última coisa que nós temos que fazer, como nós rodamos, né, as migrações aqui no nosso console local, né, no nosso computador localmente, a gente também tem que rodar essas migrações lá no Heroku. E para rodar essas migrações, a gente vai utilizar o seguinte comando: Heroku run rake db migrate. Tá aí gerando a tabela, se conectou. Tudo funcionando perfeitinho.